A Onda é um filme alemão de 2008 que retrata como regimes autoritários podem surgir até em democracias consolidadas. Durante uma aula, o professor Rainer Wenger conduz uma experiência social com seus alunos para explorar o conceito de autocracia. Em poucos dias, o projeto escapa do controle, transformando estudantes comuns em seguidores radicais de um movimento chamado A Onda. Na época do filme, a Alemanha carregava as marcas históricas do nazismo, um regime totalitário que ainda assombra o país. A narrativa moderna conecta o passado com as vulnerabilidades sociais presentes, mostrando como a busca por pertencimento e liderança pode reviver padrões de opressão. O que começa com um experimento pedagógico se torna uma assustadora realidade, culminando em eventos trágicos que refletem o perigo do extremismo. A Arquitetura da Destruição é um documentário sueco de 1979 que explora a conexão entre arte, estética e ideologia nazista. Ele mostra como Adolf Hitler e o Terceiro Reich usaram a cultura como uma ferramenta para impor seu regime totalitário, valorizando um ideal de beleza pura, enquanto eliminavam tudo que consideravam degenerado. Na época, a Alemanha vivia as consequências da Primeira Guerra Mundial, com uma crise econômica e social que abriu caminho para a ascensão do nazismo. O documentário revela como a obsessão de Hitler pela arte e pela arquitetura não era apenas um hobby, mas uma estratégia para criar uma nova sociedade e justificar atrocidades. A narrativa expõe como a estética se tornou uma arma e como a destruição foi mascarada por um ideal de reconstrução cultural. Pois bem, podemos fazer uma forte ligação dos filmes que assistimos com o conceito guarda-chuva de biodeterminismo. Esse termo, ele representa a classificação das pessoas através do seu físico, que causam hierarquizações e segregação. Dentro desse termo, temos outros dois, que é a eugenia, que seria a ciência da melhoria da espécie, e a biotipologia, que é a classificação pelo tipo corporal. Podemos ver exemplos claros de eugenia no filme Arquitetura da Destruição, quando Hitler procura promover uma arte nazista, uma arte que representa a raça ariana como uma raça melhor, e põe a cultura e a arte bolchevique, que representavam outros tipos de corpos, como uma arte de depravação espiritual e intelectual, inclusive se utilizando da própria medicina para sustentar isso. Outro fato que traz dentro do filme da Arquitetura da Destruição é a própria proibição de casamento entre judeus e alemães, que cabe muito na questão tanto da eugenia positiva quanto da eugenia negativa. Ao passo em que você proíbe esses casamentos, você põe com que judeus não possam estar se reproduzindo e alemães se reproduzam com outros alemães, perpetuando assim a raça que seria a melhor raça, a melhor espécie. Já no filme A Onda, além de aspectos sociais que vimos muito fortemente ligados ao nazifascismo, temos também a questão da classificação, não necessariamente pelo tipo corporal, mas pela própria representação de roupas que os personagens usam. Então, a partir da camiseta branca, se classificavam essas pessoas como sendo do grupo ou não sendo do grupo, criava essa hierarquia de que quem estava dentro do grupo da onda era maior, melhor do que os outros, e com isso uma segregação que leva inclusive à própria violência dentro do filme. Bem, para poder responder as perguntas sobre o tema, começando por quais são as condições para emergir esses movimentos nazifascistas, é necessário ver que eles sempre aparecem durante uma crise econômica, com falta de emprego, com salários muito baixos, coisas que estão ali intrínsecas, que acaba gerando uma crise política, uma insatisfação popular com a falta de moradia, com o preço da alimentação caro, com o preço da gasolina cara e outras questões que fazem com que as pessoas, a população, procurem alguma saída para esses problemas.
E aí, sempre se há uma liderança carismática que vai olhar para esses problemas, vai dizer: eu ouço você, e vai pegar outras insatisfações dessa população para poder criar um movimento de massa do nazifascismo. A gente tem, por exemplo, as figuras de liderança carismática, como Hitler na Alemanha nazista, como também o professor Wenger no filme que a gente viu do A Onda. Para além disso, outra coisa que pode caracterizar o nazifascismo é o inimigo em comum. Todo movimento nazifascista, ele possui um inimigo em comum para não ter que culpabilizar o que de fato é a causa dos problemas daquela população. Então, a gente tem aí os judeus na Alemanha nazista, a gente tem, falando em nazifascismos contemporâneos, os imigrantes dos Estados Unidos, inclusive hoje a gente tem um muro, né, entre México e Estados Unidos para separar essas pessoas, segregar essas pessoas. E a gente tem também os refugiados no Brasil, tanto refugiados venezuelanos, haitianos, outros, como outros grupos que a gente vê dos nazifascismos contemporâneos, por exemplo, a questão do bolsonarismo, em que além dos refugiados, a gente também tem todas as minorias possíveis, a população LGBT, população negra, mulheres, e a gente pode ver que tanto recentemente com os apoiadores do Trump quanto com os apoiadores do Bolsonaro, a gente tem todos esses três elementos, os três pilares citados, como temos os inimigos em comum, como também temos outras definições de fascismo sendo apoio aí desses movimentos nazifascistas que a gente tem contemporaneamente. Então, é um pouquinho disso que a gente tinha para falar. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida estaremos em sala de aula para responder.